depois da Bandeirantes, né? E nós temos esses espaços vazios. Como lidar com a especulação imobiliária, com o desenvolvimento de projetos de moradia para as pessoas que estão culturalmente inseridas aqui nessas comunidades? Como vamos tratar a questão da especulação imobiliária? O prefeito Toninho tentou, e talvez um dos consórcios que tenha assassinado seja a especulação imobiliária. Como tratar com a especulação imobiliária em Campinas? A questão é muito interessante. Inicialmente, pelo destaque que você deu a gerações que estão vivendo aqui na região, né? Isso é um fato importante que nós temos que considerar, porque de certa maneira a cidade está vivendo uma transição demográfica da grande importância. Você sabe que se você projetar a população de Campinas em 2020, nós vamos verificar que a população com até 14 anos de idade será menor em 2020 do que fora em 2010. E, por consequência, a população com mais de 60 anos será maior em 2020 do que fora em 2010. Então está havendo uma mudança na composição etária da população, há um processo de envelhecimento da cidade, com redução da presença dos mais jovens e aumento das pessoas com mais idade, e que isso implica justamente um repensar das políticas públicas. Nós estamos tendo cada vez menos pressão, por exemplo, de crianças procurando escola, né? Porque estão nascendo menos pessoas, mulheres vêm tendo menos filhos, não há tanto mais a força da migração para a cidade como havia no passado, até pelo custo dos imóveis, o custo da terra, não é? Que termina expulsando inclusive campineiros para outras cidades do entorno. Então esse quadro, na verdade, exige uma revisão da política pública aqui em Campinas, certo? Nós estamos diante dessa menor pressão de crianças para as escolas, a possibilidade de certa maneira, instaurar aqui um regime de tempo integral nas escolas, com maior qualidade na escola municipal aqui em Campinas. Há um espaço para construir isso, né? Agora, Márcio, um debate que a gente pega aqui é o seguinte: bom, nós temos precariedade na saúde, o número de leitos para internações na rede privada é muito maior do que na rede pública. Em consequência disso, a gente vê a nossa saúde sucateada e ao mesmo tempo o sistema privado financiando campanhas. Então, na realidade, quando a gente fala, por exemplo, uma crise na saúde, me parece até proposital, né? Nós temos aqui um problema sério, nosso posto de saúde. Enquanto o governo enviou o orçamento, 116 milhões no orçamento, para o uso do prefeito ao seu pior prazer, ele vetou um projeto do vereador Ângelo Barreto para a construção de uma nova unidade no posto de saúde aqui. Como é que a gente trata essa questão, a disputa entre a saúde pública, o direito de todos, e o interesse da saúde privada, querendo transformar a saúde num lucro, num mercado, numa mercadoria? Como é que um governo Márcio Postman trataria essa disputa política entre saúde pública e privada? Que esse é o grande debate que a gente vê em Campinas. Bem, esse é o resultado justamente que a própria Constituição de 88 estabeleceu, né? Constituindo um sistema único de saúde que opera o público junto com o privado, né? O fato é que há uma recorrente pressão para destruição do SUS. Inclusive, você deve ter acompanhado que o próprio atual ministro da Saúde tem defendido que o SUS passe por modificações. Ele foi fortemente questionado, ele retraiu dessa posição, mas, se não falha a memória, essa semana ainda agora lançou um projeto de um plano de saúde privado, mais popular, mais simples. Então há uma tensão em relação à questão do SUS. Do ponto de vista local, eu diria assim, a Campinas e a própria região detém aqui de um conjunto de equipamentos bastante significativo, certo? Mas nós não temos coordenação, temos uma forma de organização que dê justamente e valorize o público. E, portanto, nessa circunstância, o privado vai ganhando cada vez maior primazia, não é? Nós tivemos uma ascensão dos planos de saúde nos anos 2000, por exemplo, que é recorrente as críticas ao sistema público de saúde, quando na verdade é o que nós temos de melhor. O Brasil tem um sistema de saúde melhor que os Estados Unidos, por exemplo, que lá há uma exclusão de parte importante da população do atendimento. Aqui o SUS é para todos. Infelizmente o SUS tem problemas de financiamento, né? Por exemplo, aqui em Campinas o governo do estado, né, não banca
não responde por parte do financiamento como deveria vir a ser. Então, nós precisamos de uma relação de um prefeito que tenha a capacidade de responder aos interesses da população e colocando a saúde num lugar de destaque que ela hoje não tem. Então, eu diria, o público tem que ser prioridade, o recurso público tem que ser prioridade, e o sistema de saúde aqui em Campinas pode muito mais, até porque nós temos equipamentos de grande especialidade e complexidade, mas que não tem coordenação. A Prefeitura de Campinas não faz a coordenação do sistema de saúde, portanto nós temos aqui uma situação que prepondera justamente a competição mais do que a coordenação e a cooperação entre os vários equipamentos públicos de saúde. Agora, a mobilidade urbana, Márcio, nós somos aqui uma ilha cercada de rodovia por tudo quanto é lado. Possível crescer a Vila Boa Vista e o Parque Via Norte. E aí quando você vai exigir uma melhoria no posto de saúde, uma creche, eu falo o seguinte, olha, a demanda tem que ser por população atendida. E esse é o PREC. Por outro lado, a gente tem essa ilha de rodovia e uma comunidade que quer se emancipar, se congratular com o pessoal do Jardim Olina. Enfim, alguns estudos já foram feitos no sentido de tirar a Vila Boa Vista e o Parque Via Norte desse isolamento. Como é que se constrói esse processo até para poder garantir esse desenvolvimento? Se a gente for encaminhar, por exemplo, o Parque Linear, fazer uma parceria com a Petrobras, o nosso Parque Linear, a Petrobras vai dizer, olha, não é possível porque é uma população muito pequena que vai se utilizar. Então é necessário a gente criar essa integração. E tem esses espaços vazios. E temos 3 gerações de moradores que estão aqui no seu puxadinho, ou quando não, estão indo lá para os Bassoli da vida para ser exterminado pelo BAEP. Né? Esse é um debate que a gente faz com muita tranquilidade aqui. Como é que a gente consegue organizar um projeto de cooperativa de habitação popular para essas famílias? A Prefeitura, numa gestão mais próxima, daria esse aval, esse apoio? Bom, a pergunta também é muito interessante, porque, de um lado, reconhece que o sistema viário da nossa cidade é um sistema pouco inteligente, mas ele mais separa as pessoas do que une, do que integra. Um sistema viário decente, ele tem que justamente partir desse pressuposto. Ele deve ser um mecanismo de integração das pessoas, de facilitação do seu deslocamento, da sua condição de vida. Em qualquer agenda administrativa, não é? A prioridade no sistema viário é o coletivo. E aqui em Campinas, o prioritário é o transporte individual. E é isso que faz com que esta região praticamente fica circundada por grandes vias e, ao mesmo tempo, ao invés de estar integrada, ela fica quase isolada. Então tem que repensar o nosso sistema viário, dando atenção prioritária ao transporte público. Não é? Esse é outro debate, Márcio. Eu puxei isso para chamar do outro. Sim, mas né? eu só estava valorizando esse tema do